Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos começar a nossa live aqui. A live vai ser muito bacana. Vamos falar sobre pintura, né? E a gente não vai falar só sobre pintura, a gente vai falar especificamente sobre os segredos da pintura profissional. Então, eu tenho muito orgulho de trazer aqui hoje para a gente conversar o Edson Casado, que é uma referência. Eu tenho ele como uma mega referência nesse segmento, tá? Ele é gerente do Varejão Tintas. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês, tá bom? Mas ele tem uma história gigante aí de trabalhar em fábricas, dentro das maiores marcas, e todo esse conteúdo hoje ele vai passar anos e anos e anos de experiência, ele vai compartilhar com vocês. Então, coloquem, já pega o caderninho, ó. Hoje vai ser sensacional. Então, já pega o caderninho, caneta aí, que ele vai passar muito conteúdo bacana. Legal, o Edson já entrou aqui. Vou chamar ele. Show de bola. Edson, vou te chamar aí, você tem que aceitar, tá bom? Vamos ver se o Edson entra aqui. Ô, meu amigo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Beleza, graças a Deus, tudo certo por aí? Maravilha, maravilha. Estamos prontos aí para falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de tinta, meu amigo. Um pouquinho, né? E aí, Edson? Pô, primeira. Acho que tá saindo meu som aí do seu lado. Tá saindo? Você tá me ouvindo bem? Tá me Eu tô ouvindo te bem? ouvindo, mas eu tô me ouvindo também. Tem algum lugar que tá saindo meu som? Não, eu tô Não? ouvindo pelo, não, não. Tá saindo eu tô ouvindo pelo microfone, normal. Bom, Alô? então beleza, vamos lá. É, eu tô me ouvindo, deixa eu ver aqui o que será que é. Vocês estão me ouvindo também, não? Duas vezes? Só pra ver se é o meu celular. Tô ouvindo uma vez só. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá. Eles falam. Estão ouvindo duas vezes ou uma vez só? Tá com eco, né? Tá com eco mesmo. Tá com eco? Pra mim tá normal. Tira e põe o fone, o Edson, pra gente, por favor. Do celular. Tira do celular. Desencaixa do celular e põe. O celular foi, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo Mas bem? coloca, você tem que colocar o fone no celular. Coloca o fone no celular. Tá, peraí. Beleza? Tá ouvindo agora? Ô, show de bola. Agora foi. Bom, Chique. agora sim. Muito bom. Bom, legal, Edson. Cara, primeiro eu preciso te agradecer por você ter topado, de você estar aqui, da gente estar batendo esse papo. Você que é um profissional gigante e eu tenho muito orgulho de poder estar ao seu lado, compartilhando dessa experiência. Então, pô, obrigado mesmo por você estar aqui junto com a gente. E para quem ainda não te conhece, se apresenta pro pessoal, por favor. Legal. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Eu que agradeço, né, a oportunidade que você está dando para a gente fazer essa live, bater um papo com os nossos profissionais. Quero agradecer o Instituto da Construção, onde a gente está sempre junto, né, espalhando conhecimento, levando conteúdo para os profissionais e para todo mundo que está começando uma nova carreira, né? Um momento difícil que a gente está vivendo, né? Eu espero que a gente consiga passar por essa aí, mas o recado que a gente quer dar é que a partir vai passar isso, a partir de agora a coisa vai ser muito diferente, vai ser mais online, nós vamos ter que se reinventar, ter mais criatividade, né? Quero agradecer o Varejão Tintas, né, que é a loja que eu trabalho, que me deu essa oportunidade de desenvolver mais os meus conhecimentos, onde eu possa ter contato, né, com os profissionais de pintura, que é a minha paixão de trabalho, né? Eu ajudo muito, procuro ajudar muito, sempre me atualizando, levando esses profissionais para conhecer fábrica, para conhecer os treinamentos, as novidades que tem no mercado, né? Isso me ajuda muito a gente, né? Como eu falo muito com você, né?
quando a gente está levando conhecimento, a gente também aprende, e aprende muito. Isso é muito importante para a gente seguir em frente, né? Então, mais uma vez, Sem dúvida. obrigado, Carlos, obrigado, Estudo da Construção, obrigado, Varejão. Um abraço para todos vocês, pintores, que estão nos ouvindo aí. Isso é importante. Vamos tocar a vida. Para falar um pouco de mim, né, para quem não me conhece, eu sou Edson Casado, eu tenho mais de 25 anos de profissão no ramo de tintas, né? Trabalhei 25 anos na Souvenir e em outras fábricas menores, né? Em várias fábricas médias e pequenas. Então, eu trabalhava do outro lado do balcão, né? Agora eu estou do lado de dentro do balcão. Então, o que acontece? A gente une os conhecimentos, né? Aprendo muito com a equipe que eu tenho. O pessoal aí tá ouvindo a gente também, o Luciano, Vinícius, Douglas, o pessoal que trabalha, a gente trabalha muito focado junto. Então, o varejão, ele tem uma característica que eu gosto muito, sabe? Que é espalhar conhecimento, é dividir conhecimento, é prestar assistência para o cliente. O cliente, quando chega na loja para comprar, ele não simplesmente ele não chega com o pedido e leva, não. A gente mostra para ele o que ele precisa, fala os benefícios que vai trazer aquele produto, fala da qualidade do produto, né? A venda é uma consequência, entendeu? E isso é uma coisa importante, que as pessoas que trabalham lá têm muita experiência, muito conteúdo para levar para os clientes, e a gente ajuda um pouco mais a desenvolver isso, tá? Então, trabalhei 25 anos, como eu disse, trabalhei 25 anos na Souvenir, trabalhei na Futura Tintas, trabalhei em vários setores, né? O meu foco principal é tinta. E agora estou muito feliz em poder juntar todo esse conhecimento e seguir em frente com todo mundo aí, ok? Acho que Show era, de falando bola. sobre mim, era isso. Legal. Gente, antes da gente começar a entrar aqui no assunto de tintas mesmo, eu vou pedir para vocês, tem um aviãozinho aqui do lado de onde você pode escrever o comentário, onde você pode compartilhar essa live com pessoas que queiram saber mais sobre tinta, que você acredita que possam ter assunto nesse interesse. Então, clica aqui, manda para pelo menos 3 pessoas, que vai ajudar bastante a gente levar mais conhecimento aí para outras pessoas. A missão nossa aqui é espalhar o conhecimento, vai ser cada vez mais atingida. Então, se puder, clica aqui no aviãozinho que está do lado da barrinha de comentários e manda para 3 pessoas. E aí, vamos dar oportunidade de outras pessoas verem quais são os segredos da pintura aí que o Edson vai compartilhar com a gente. Ô Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que existe uma coisa que é chamada Abrafate, e que faz a regulamentação ali, a regulação da qualidade das tintas. O que é isso e qual que é a importância disso para a gente, para o consumidor, para o profissional? Por que a gente tem que conhecer isso e como que isso impacta a nossa vida diretamente? Olha, parabéns pela pergunta. É exatamente aquilo que a gente fala em primeiro lugar com os clientes, né? Antes de falar sobre tintas, é importante a gente falar sobre a Abrafate, né? O que é a Abrafate? A Abrafate é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta. Ela que rege o mercado de tinta como um todo. Eles têm assim, uma aproximação muito comprometida com a qualidade dos produtos, tá? Tudo isso começou em 2002, onde lá na época existia tintas, o látex, que era o produto mais famoso do mercado, mas não existia uma classificação do produto, tá? Na verdade, tinta era tinta. Era tinta, não existia uma categoria específica, né? E nessa época começou a surgir, foi o auge da entrada da linha acrílica. Então todo mundo quis ter tinta acrílica também. Só fazendo assim um comparativo, né? As fábricas que fabricavam uma tinta de qualidade acrílica que foi lançada, eles tinham um determinado preço e surgiam outras fábricas que tinham preço que era menos da metade do preço e achavam que era a mesma coisa. O que acontecia? O consumidor comprava e dava problema, não tinha cobertura, não tinha resistência, etc. E aí a Abrafate, preocupada com essa situação, criou um programa para regular as categorias de tintas, tá? Então eles criaram um programa chamado PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Gente, é muito importante tudo isso que eu vou falar, porque a hora de escolher uma tinta, você tem que ver se essa tinta é qualificada, o porquê que ela é qualificada e se ela é certificada.
Tá? Isso é fundamental. Tá? Então, a Abrafrat criou um programa onde ela determina as categorias de tintas. Então, 3 categorias que ela classificou: tinta econômica, standard e premium. Ok? Para você ter uma classificação nesse sentido, vamos começar por baixo. A tinta econômica. Na linha de rendimentos, tá? Ela tem, para você, um dos testes que eles fazem é o teste de cobertura. Você pinta com 1 litro de tinta 4 metros quadrados na linha econômica, 5 metros quadrados na linha standard e 6 metros quadrados na linha premium. Essa é uma das avaliações. A outra avaliação, que é sobre cobertura úmida, a cobertura úmida, ela significa o teor de titânio que tem dentro da tinta, né? Que é a percepção quando você vai pintar uma superfície escura, né? E aí, você ainda, se ela tem titânio composta na formulação dela, ela te dá uma percepção de cobertura ainda molhada. Quando você aplica a tinta ainda molhada, você percebe a cobertura. Quando algumas empresas substituem, né, isso aí por cargas minerais, que é o produto que ele só dá cobertura quando seca, né? Então aí você vê o teor de titânio que está presente sempre na linha premium. Então na linha econômica você tem uma percepção de 55% de cobertura, na linha standard você tem 85% de cobertura e na linha premium você tem acima de 90% de cobertura. Okay? E o teste que eu considero mais rígido para essa classificação é o teste de resistência. Tá? Na resistência, você classifica, por exemplo, na linha econômica, você tem a classificação na linha econômica, na linha standard e na linha premium. Porém, na linha econômica, só para deixar bem claro para vocês como funciona a linha econômica. Ela tem um mercado específico, mas ela só é indicada para interior. Por quê? Porque nesse teste, eles fazem uma leneta de tinta, espera a cura total, né, dessa tinta, e aí eles colocam numa maquininha que passa, uma maquininha para atritar a tinta, tá, com pasta abrasiva. Então, cada passada é um ciclo, ok? No caso da tinta econômica, você tem que fazer não com pasta abrasiva, porque se você fizer com pasta abrasiva, ela não resiste na primeira passada, ela já risca, ou seja, ela não tem resistência para atritos, para a área externa principalmente, que sofre muita intempéries de sol, chuva, etc. Okay? Então, ela só aguenta 6 ciclos, né, sem pasta abrasiva, no caso. Fazendo uma analogia com a esponja Scotch-Brite, é o lado amarelo, que é o lado que usa mais o polimento, e o lado verde é o lado que atrita. Tá? No lado amarelo, ela aguentaria, né, 100 ciclos, e no lado verde não aguenta nenhum. Okay? Então, normalmente, a gente nem recomenda o uso de tinta econômica para pintar uma casa, um lado externo, devido a essa situação. Na linha standard, ela aguenta 100 ciclos com pasta, ok? E na linha premium, na linha standard, ela aguenta 40 ciclos com pasta. E na linha premium, ela aguenta 100 ciclos com pasta, ok? Isso quer dizer o quê? E já deu para perceber que a linha premium é uma tinta de alta performance. É uma tinta que você tem mais qualidade, mais resistência, mais cobertura. É uma tinta sem cheiro e que tem um excelente alastramento e um excelente acabamento. Ok? A linha Standard é uma linha que tem um pouco menos de qualidade. Ela não tem tanta resistência quanto a linha Premium, mas ela pode ser usada na área externa também. Tá? Ela tem um pouco menos de durabilidade. Ela não é lavável. Tá? E é uma tinta que atende. Dá para você pintar teto, interior e um pouco de exterior. Mas a ênfase é tinta de alta performance, é tinta premium. Ok? Com essa análise, tá? Essa análise é fundamental para você estar dentro do programa. Tá? Para vocês, todos os pintores, entenderem o quão importante é essa classificação, se é um fabricante, qualquer que seja o fabricante, pode ser uma marca famosa que tem aí, se por acaso eles não conseguirem atingir essa performance que eu falei agora, tá? O que acontece? Eles saem do programa, né, tem que fazer um anúncio num jornal de alta circulação ou numa revista e demora 1 ou 2 anos para entrar, se conseguir entrar. Entendeu? Então, o programa é muito sério.
A Abrafat, ela tem a liberdade de entrar dentro da produção, tirar uma amostra e fazer uma análise. E essa análise é feita no mínimo umas 2, 3 vezes a cada trimestre, tá? Então ela tem uma auditoria constante. O programa realmente é muito sério, tá? Então o recado, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Rosivaldo fez uma pergunta que eu acho legal. Existem diversas marcas no mercado, né? Sim. E as pessoas falam assim, eu vou comprar a marca X ou a marca Y porque tal marca é muito melhor, ela pode custar 3 vezes mais, mas é porque ela é top. Como que Sim. funciona isso, Edson? Isso é um mito? Isso é uma verdade? Existe algum padrão para se apresentar? Por que o consumidor tem que ficar, o consumidor ou o próprio... Aqui a gente tem arquitetos, tem consumidores e tem profissionais, Sim. pelo que eu estou vendo aqui. Mestres de obras Aham. também. Então, assim, o que as pessoas precisam olhar na hora de comprar tintas? Realmente essa questão da marca, ela é preponderante ou outros aspectos podem ser olhados também? Olha, é o seguinte, quando você vai comprar uma tinta, você tem duas referências. Se ela está dentro do programa da Abrafat, é uma. Agora, porque existe uma exigência nas latas, a tinta tem que ser standard, premium, econômico. Está escrito na lata, tá? Agora, qualquer fabricante, mesmo aqueles que não estão dentro da Abrafat, eles são obrigados a escrever isso, ok? Agora, pode existir uma empresa que tenha qualidade, mesmo sem estar no programa? Isso pode acontecer, mas é menos confiável, porque ela não tem uma auditoria, né? Então, o mito de se comprar tinta é entrar dentro desses dois focos. Primeiro, a tinta ser premium ou standard. Segundo, se ela está dentro do programa da Abrafat. A questão de preço, cada fabricante, né, tem uma situação. Você sabe que tem marcas já consagradas, multinacionais, que estão dentro do programa, e tem marcas nacionais também com excelente qualidade, com uma qualidade muito próxima, com custo-benefício melhor, porque ela não tem, por exemplo, programas tão grandes como grandes fábricas fazem com o mercado, viagem para a Grécia, pescaria, etc., para fidelizar o cliente, entendeu? Então eles focam um pouco mais no ponto de venda. Cada empresa tem uma estratégia, tá? É mais em função disso. Não sei se está respondido as perguntas. Se você quiser também deixar um pouco as perguntas para o final, acho que é legal também a gente falar, pelo menos a gente dar uma sequência de como que são os processos de pintura, tá? Show, show. É que eu achei bem bacana o É Rosivaldo legal, é trazer essa legal. pergunta e assim, vão postando aqui as perguntas, Pode eu vou postar. fazendo intervenção ou a gente vai conversando Mas junto legal, também. mas é importante, sim. Pode falar. Mas e aí, O que Edson, mais? me fala. Então, a gente tem essa questão da tinta, da qualidade, mas fala o pessoal, explica, porque tem muita gente que não conhece. O que é a tinta, a composição dela, por que é importante saber isso? Bom, o que é uma tinta, né? Na verdade, uma tinta é uma resina pigmentada e aditivada, tá? E a resina é um dos componentes mais importantes que tem na tinta, junto com o pigmento. A composição de uma tinta, basicamente, tem vários insumos, mas basicamente é a resina, pigmento, os aditivos e os solventes. Se for base água, é água ou solvente. Se for base solvente, é água raiz, ok? E até legal comentar, né? Esse é um mito também que nós falamos um dia desse sobre existe muita gente que quer diluir um esmalte com thinner em vez de diluir com água raiz. Isso não é recomendável. Toda recomendação existe na lata, no verso da lata, a recomendação sobre diluição, sobre cobertura, sobre tipo de aplicação. Então isso está escrito na lata, tá? Então o pessoal tem que estar atento a isso. Se tiver dúvida, fala na lata ou no 0800 das empresas, tá? Então a tinta é exatamente essa composição que eu te falei, entendeu? É, os acabamentos, a gente pode falar depois, tem três tipos de acabamento, né? O acabamento fosco, o acetinado e o brilhante, né? São os tipos de acabamento que existem dentro do componente da tinta, ok? Legal, show de bola. Isso aí que você falou é muito importante, né? Para Sim, ressaltar. Que a gente vê muito. é, Tinta base solvente, ela é diluída com com água água raiz. raiz.
né? Exatamente. Porque existe uma crença, e às vezes a pessoa não sabe, não vê, vai lá, faz com tinta, aí perde a propriedade do produto, daí aí fala, nossa, mas essa tinta é ruim e Exa- tal, mas na É, verdade não, né? na verdade, o que que, infelizmente, alguns pintores entendem, né? Eles gostam de fazer a aplicação do esmalte com pistola e eles acham que o thinner ele rende mais, ele seca mais rápido, etc. Na verdade, né, a distância que você tem, né, quando você vai aplicar uma tinta na superfície, até ela chegar na superfície a ser atingida, a maioria dos componentes já evaporaram, porque ele é muito volátil. Então, O thinner, o que, né? o que vai acontecer? A tinta pode esplacar, pode ficar esbranquiçada, tem uma série de fatores. Ela não é recomendada. Uma fábrica, quando ela recomenda o produto, quando ela faz o produto, ela faz 1000 testes, entendeu? Se deu meia dúzia de problema, vai fazer mais 1000, mais 2000, até funcionar tudo. E ela escreve na Sim. lata que aquele produto tem que ser de acordo com aquele tipo de diluição, com aquele tipo de composição que eles estão falando. A diluição faz parte da composição química da tinta. Existem tintas prontas para uso, mas ela é informada na lata. Ó, essa tinta já é pronta para uso. Tá? Mas se não for pronta para uso, ela tem que ser diluída e a diluição tem que ser recomendada de acordo com o que a fábrica diz. Tá? Legal. Show de bola, show de bola. Edson, vamos lá. Então, eu comprei uma casa, eu vou construir, vou começar a pintura, certo? Eu vejo que existe muita dúvida quando que aplica o quê, se eu já tenho que utilizar já amaciar, se eu já tenho que utilizar seladora. Então, Entendi. como que são essas etapas aí? Me conta pra gente. Ok. Olha, para você iniciar uma pintura, gente, a primeira coisa que tem que fazer é fazer o diagnóstico da pintura, tá? Verificar primeiro se a parede é nova, se a parede já é uma repintura, tá? E aí, de acordo com cada necessidade, você vai iniciar um trabalho de preparação para começar a pintura, tá? Como funciona isso? Vamos falar, por exemplo, quando você inicia uma pintura numa parede nova, ok? Tá. A parede Uhum. nova, no diagnóstico que você faz, tem várias situações para você trabalhar. Por exemplo, todo mundo fala do selador acrílico. E é importante deixar bem claro que o selador acrílico ele só é usado numa única etapa de pintura, que é para reboco novo. Tá? É a única vez que se usa o selador. Não é recomendável pelos fabricantes, pelos químicos, que você use o selador numa parede já pintada. Ok? Para que serve o selador? O selador serve para cobrir os poros e ajudar a economizar tinta. Tá? Porque quando você pinta, quando você termina um reboco, espera a cura total dele, que é 28 dias, isso é outro fator importante, e muita gente às vezes não quer respeitar e depois mancha a tinta, eles falam que o problema é da tinta. Isso realmente acontece e não procede quando as pessoas querem acelerar o processo de pintura. Não existe uma forma de mudar isso. Ninguém inventou nenhum produto para queimar essa etapa da cura da tinta, ok? Então, vamos falar de um reboco normal, um reboco bom, que você vai fazer a primeira etapa. A primeira etapa é você selar. Então, se o reboco, você diagnosticou que o reboco está bom para aplicar um selador, você aplica o selador, né? Espera, tem os intervalos de. O selador normalmente dá uma ou duas demãos no máximo, entendeu? Aí o que acontece? Você deixa ele pronto, você vem na segunda etapa, você entra com a massa corrida, ok? A massa corrida serve para fazer o nivelamento da pintura, né? E na terceira etapa, o acabamento, né? E o acabamento, quando você com a tinta, né? Você tem que fazer uma aplicação, respeitar os intervalos de pintura, por exemplo. Quando você vai pintar numa tinta acrílica, que seja, você faz a primeira pintura, tem que esperar no mínimo 4 horas para fazer a segunda demão. Também outra coisa importante, jamais pintar antes desse momento. Se você pintou, falar, já secou, em 2 horas você vai dar outra demão, é como se você estivesse dando uma demão em cima da outra, você vai gastar mais tinta, não vai render e não vai dar a performance que precisa, tá? Então, tem que ser respeitada as etapas que são descritas na embalagem,
ok? Tá. Aí, nesse caso, nós falamos de um reboco que está bom para receber um selador. Vamos falar de uma segunda situação. Se você encontrar um reboco fraco. O que é reboco fraco? Normalmente, para você fazer um reboco, numa mistura de 3 partes de areia com uma parte de cimento, uma parte de cal. Esse é o reboco correto para se fazer uma parede. O que acontece? Tem algumas pessoas que querem economizar. Aí coloca 5 partes de areia, 8 partes de areia para uma de cal e uma de cimento. O que acontece? E aí, o pessoal que está ouvindo vai saber. Você passa a mão no reboco, ok? Fica esfarelando. Aquele esfarelamento ali, né, não, se você for fazer qualquer tipo de aplicação de pintura, de tinta ou de selador, vai soltar, não vai pegar. E aí entra um produto que é chamado o salvador da pátria do pintor. É um produto extremamente importante para você trabalhar nesse momento. É o fundo preparador de paredes. O fundo preparador de paredes, ele aglutina as partículas de fora para dentro. E ele dá coesão para vir uma pintura. Se você, por exemplo, vai trabalhar num reboco novo que está fraco, você usa o fundo preparador de paredes. Quando o fundo preparador de paredes é aplicado, ele já faz a função de selar a parede, ok? Então não há necessidade de você aplicar um selador acrílico. Aí você vem com a massa corrida e depois com a tinta, ok? Então essa é a segunda situação, ok? A terceira situação é se for numa superfície que já está pintada. Quando você vai trabalhar numa superfície que já está pintada, você tem que fazer o diagnóstico também. Em primeiro lugar, qual o estado dessa superfície que a ser pintada? Está caiada? Porque tinha muita gente que usa cal para pintar. O cal é inimigo número 1 da tinta. Se está caiada, o que você vai fazer? Você vai arrancar o máximo que você puder com a espátula, tirar toda essa tinta caiada. Aí o que vai acontecer? Isso vai provocar que o reboco fica fraco. Aí, nesse caso, você tem que usar o fundo preparador de paredes, se precisar, e com certeza vai precisar nivelar, massa corrida e depois vem com a pintura, com a tinta, ok? Então, isso é extremamente importante. No caso de ser um reboco que tem cal no meio. Se não for assim, vamos dizer, se você tem um reboco que já foi pintado e ele está relativamente bom, o que você vai fazer? Lixar, tirar o pó. É importante essa etapa. Você vai lixar, né? Tirar o pó, passar um paninho úmido, né? Depois você vem com a pintura. Para que lixar? Porque tem gente que fala assim, não vou lixar, dá muito trabalho. Tem que lixar, gente. Tem que lixar, porque se você não lixar, ela não abre poros para a tinta ancorar. E aí você vai ter problema, vai desplacar, e aí é complicado. Ok? Ô Edson, Então, uma pergunta que foi feita aqui pode é, falar. é melhor aplicar com rolo ou com a pistolinha essa etapa da seladora ou do fundo preparador? Tá. Na verdade, assim, se você vai aplicar numa parede, você tem que aplicar com rolo, né? Você vai usar pistola, existem, né, no caso, máquinas que são importadas para você aplicar a tinta na parede também, na superfície, tá? Mas, ou no caso aí, eu imagino que a pessoa que fez essa pergunta, ela perguntou para aplicar em pistola, normalmente o pessoal pinta, quando vai pintar esmalte, para madeira, para metais, eles usam a pistola, ou usam o rolinho, ou a trincha, que a gente chama, né? No caso da parede, ele vai usar o rolo. E para fazer os cantos, né, ele usa a trincha. Para fazer os cantos primeiro, depois ele vem com a tinta. O Roger Pintura aqui está falando Airless. Airless Isso, Airless é essa máquina que eu te falei, tá? Boa pergunta aí. O Airless é essa máquina que já é pronta para você pintar alvenaria. Ela acelera o processo de pintura porque você ganha produtividade, tá? É muito legal. O cara tem que entender, tem que fazer. Ele economiza bastante tempo. Normalmente o pessoal usa para pinturas grandes, né? Para você pintar casa, apartamento, é difícil usar porque a área é menor, então dá. É só para grandes áreas, ok? Está respondida a pergunta aí? A professora Silene perguntou se na tinta acrílica tem que lixar também antes. Sim, qualquer tinta. Manda um abraço para a Silene. Silene. Claro que sim, tem que lixar. Toda tinta tem que ser lixada.
entendeu? Não, porque na verdade você não vai lixar a tinta, você vai lixar a superfície para ela abrir poros para você vir com a tinta, seja acrílica, seja vinílica, qualquer tipo de tinta. Se você vai pintar um esmalte, você também tem que fazer lixamento. Se você vai usar um verniz, você tem que lixar. Todos os processos de pinturas tem que ter lixamento. Isso é fundamental. Lixar, tirar o Show. pó, passar um pano úmido e esperar secar e tinta nela. Uma coisa que eu vi bacana é que vocês trouxeram, o Varejão trouxe aqui para o Instituto algumas semanas, vai fazer um mês mais ou menos, o treinamento da Coral, né? Legal, legal. E o João apresentou aqui a lixa líquida. Eu achei Isso. fantástica a lixa Nossa, legal, líquida. Você legal. pode Legal. falar um pouquinho Ó, dela pra gente? Porque muita gente ali não conhecia e eu é. nunca tinha visto isso. Eu achei Entendi. sensacional. Legal, legal. O João é um cara sensacional, é o técnico da Coral. Eu respeito muito o pessoal da Coral, eles têm muita qualidade, traz muita novidade. E a Coral, ela trouxe uma novidade para o mercado brasileiro. Ela trouxe a marca Labastine. A Labastine é uma marca que está há 70 anos na Europa, tá? Faz 70 anos que tem um grande sucesso. Eles têm produtos assim super avançados e um desses produtos é a lixa líquida. A lixa líquida, ela é uma lixa que você vai passar ou com estopa ou com um paninho mesmo, entendeu? Ela vai alcançar em situações onde você não alcança, entendeu? Você vai lixar, por exemplo, um canto, você só lixa aquela superfície de fora, mas aquela superfície que está ali no cantinho, você só vai atingir com a lixa líquida. E o detalhe, a lixa líquida, ela não deixa resíduo nenhum. Você tira na própria, na hora que você aplica com o pano, você já lixou e já deixou ela pronta para vir a pintura. Então, é uma novidade fantástica que está dando muito certo, entendeu? E tem outros produtos também que eles trouxeram. Essa marca é uma marca bastante interessante, né? Que o Varejão tem a linha completa lá. Foi um sucesso e eu Legal. tenho certeza que vai avançar cada vez mais. É uma revolução no processo de preparação de superfície. Muito legal mesmo. Boa pergunta lá Eu, pro. eu achei fantástico quando eu vi esse produto Legal, também. é muito legal. Eu também fiquei bobo. Falei, eles têm esses caras são tão assim, eles estudam tanto, traz tanta novidade. É a mesma coisa, né? Não querendo cortar etapas, mas quando a Coral trouxe uma tinta para pintar em cima de mofo, eu falei, porra, não acredito numa Nossa, coisa dessa. a Acabei Renova, fazendo né? A Renova. a Renova, exatamente. Acabei fazendo um teste na minha casa, porque eu tinha uma superfície que estava mofando o tempo todo. Aí eu tirava o mofo com cândida e água, repintava, aí dali 3 meses voltava. Falei, meu Deus, aí veio esse produto, falei, não quero saber, eu vou fazer o teste, porque não dá. Eu peguei e, por acaso, era uma parede que dividia a parede do meu vizinho, né? As duas paredes mofavam. Então, o que eu fiz? Eu limpei as duas, né? Deixei pronta para pintar e apliquei. Na minha parede, eu apliquei a Renova. A outra, eu apliquei a tinta normal. E o que acontece? A dele está mofada, a minha tá perfeita, que desde já faz mais de um ano que está perfeita. Não teve problema. É uma tinta Olha que assim, sensacional. fantástica. Por isso que é importante levar para os pintores. Eu tenho uma equipe assim de pintores que a gente leva para a fábrica e assim, ó, só para você ter uma ideia, eu entrei no Varejão em abril de 2018 e na época a gente tinha uns 50, 70 pintores. Hoje a gente tem uma carteira de mais de 250 pintores. Então você imagina como isso evoluiu. Por quê? Porque a gente fez alguns programas de treinamento, levamos esse pessoal para a fábrica, fizemos treinamentos aí no Instituto mesmo, como você viu, né? Com efeitos, marmorato, cimento queimado. E o que acontece? O pessoal se aproximou mais da gente, a gente ganhou mais clientes, eles trouxeram clientes para a loja e isso está ajudando e muito. Porque hoje não tem mais aquele negócio de você falar assim, qual que é o atrativo para você conquistar um pintor? O brinde não tem nada a ver. É conhecimento, o conhecimento é importante, entendeu? Então, cada Sim. novidade que você leva te ajuda em etapas de processo. Fantástico. Quer ver, nós levamos uma vez um grupo, no meio da semana, é coisa incrível, você conseguir tirar o pintor de uma obra que ele tem serviço todo dia. Nós pegamos numa quinta-feira, nós pegamos uma equipe de 20 pintores e levamos para uma fábrica de verniz. Todos eles, sem exceção, falavam assim, olha, eu não quero trabalhar com madeira, porque madeira dá dor de cabeça para lixar e tal, não sei o quê. Começaram a
Chiava, eu nem falei assim, gente, vou para lá que tem novidades. E lá, o que eles fizeram? Apresentaram um produto que você faz o lixamento de um deck, lixamento de várias superfícies, sem precisar lixar. Simplesmente com dois É produtos, tá? sensacional esse produto aí também. Fantástico, né? É da Montana, né? Da Montana, exatamente. Muito legal. Então, um produto você remove, o outro produto você clareia, entendeu? Assim, é uma novidade que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Então, Sim. o pessoal saiu de lá, voltou assim, feliz da vida. Falou, poxa, eu tenho muito que agradecer essa situação aí. Eu vou pegar serviço agora, vou trabalhar tranquilo, não vou rachar mais meu joelho, entendeu? Então, isso é muito legal. E às É vezes muito esses legal. produtos, eles fazem, às vezes o profissional ele fala, nossa, eu tô vendo aqui alguns comentários, esse produto ele é caro, tal. É, é importante analisar o custo-benefício, porque se você Sim, colocar no orçamento, você vai diminuir a quantidade de trabalho que você vai ter que passar para o seu ajudante, talvez reduza em material em lixa, em diária de ajudante, em entulho, em exatamente. limpeza, satisfação do seu cliente. Então você faz uma obra mais limpa. Isso Isso. hoje impacta totalmente na sua entrega, né? É, o cliente hoje ele quer a solução mais rápida e às vezes é o que a gente tem discutido aqui ao longo dessas 2 semanas, É, às vezes ele está disposto a pagar um pouco mais caro desde que a entrega seja mais valorosa. Então, é, esses produtos que atualizam, muitas vezes eles trazem benefícios, sim, então tem que ter uma virada de chave assim, eu vou é. apresentar isso como valor, não como Sim, preço, sim. mas É, como valor para o meu cliente, né? exatamente. E o detalhe é mais interessante no chat aqui, né? Tem o vale. Como ela falou, não é tão caro assim. Não é tão caro. Você tem que ver o custo-benefício disso, entendeu? O benefício que traz, você queimar etapas, você até proteger a sua saúde, né? Quando você, por exemplo, vai fazer uma pintura e nessa pintura você, por exemplo, teve uma época, vou dar uma coisa que aconteceu que eu acompanhei muito isso. O fundo preparador do passado era um produto base solvente e era o que mais e o produto necessário para uma pintura. O que os pintores na época mais reclamavam é que quando eles entravam numa casa para passar esse produto, eles saíam de lá intoxicados. Então o que aconteceu? As fábricas fizeram uma pesquisa e lançaram o produto base água. Você não acredita? O brasileiro ele é resistente com mudanças, né? O produto base água não vendia. O pessoal achava que o base solvente era mais eficiente. Levou, olha, eu não vou falar com precisão, mas levou de 5 a 10 anos para esse produto tomar conta do mercado. Porque aí o pintor reclamava, mas eu quero usar base solvente. Poxa, mas nós produzimos o base água justamente para melhorar a sua saúde, entendeu? E ele não acreditava, porque quando se fala em produto base água, que não tem tecnologia por trás disso. Hoje em dia, por exemplo, um Audi, um Mercedes, são carros pintados com produtos à base d'água. Hoje você tem esmalte à Olha que base legal. água. Então, assim, Legal. e hoje o base d'água, só para você ter uma ideia, falando já de esmalte, mas ilustrando tudo isso, hoje o esmalte base d'água, ele já está com preço quase igual ao base solvente, entendeu? Então, assim, quando ele foi lançado, era uma inovação, um investimento alto, as fábricas tinham que cobrar caro mesmo. Aí depois ele foi diminuindo, a demanda foi maior, justificou que a fábrica baixasse preço e hoje ele está praticamente junto. Então o que acontece? Dizem, né? Eu estou ouvindo falar isso há uns 15 anos atrás, que daqui a 5 anos não vai ter mais esmalte base solvente. Mas no Brasil, infelizmente, demora para queimar essas etapas. Eu acredito que daqui mais 5, 10 anos pode acontecer, que as mudanças às vezes acontecem muito rápido, até por causa de legislação. Lá fora, a legislação funciona. Fora, eu digo, Estados Unidos, Europa, funciona. Aqui no Brasil já é um pouco mais lento, você entendeu? Mas é bem, assim, é bem interessante, entendeu? Tem que analisar Sim. o custo-benefício. Isso é importante. Mas fala aí. Legal. A gente teve uma pergunta aqui, Edson, sobre tinta que traz conforto térmico ao ambiente, né? Vocês trabalham com isso? Você conhece esse produto? Ou vocês não trabalham lá na loja? Como assim? Repete a pergunta que eu não entendi.
a tinta que traz um isolamento, aquelas tintas que você aplica e ela traz um conforto térmico ao ambiente. Então, Entendi, teria entendi. É, faria mesmo que um isolamento uma função dessa. não, não, nós não trabalhamos. Apesar do nosso foco ser linha imobiliária, entendeu? Essa tinta, assim, ela tem um giro um pouco baixo, mas acontece, é importante. Existem outros fabricantes que têm esse tipo de tinta, mas eu confesso que eu não tenho conhecimento sobre isso, não, nem vou falar porque, mas existe e ela funciona, entendeu? Mas eu não posso Show, falar tecnicamente porque eu não tenho contato com esse tipo de material. show de bola. E me fala uma coisa, a gente estava conversando sobre as etapas de pintura, e aí, e reboco, por exemplo, em gesso? Ah, Existe ótimo. uma preparação diferenciada? Eu vejo que Sim, com certeza. quando vai Com trabalhar certeza. com gesso, nossa senhora, tem gente que É um faz. BO. Aqui a gente tem curso de drywall e tal, então eu sei que tem Sim. vários tipos de aplicação. Você pode explorar isso daí um pouquinho pra gente, por favor? Sim, claro, claro. É excelente pergunta também, muito bom. O gesso é o seguinte, vamos começar do passado para entender a história do gesso, tá? No passado não existia um produto específico para gesso. Qual o produto que a gente usava? O fundo preparador de paredes. É o único produto que aglutinava as partículas de gesso. Por quê? O gesso, ele é um produto onde os poros dele são muito finos, muito pequenos. E ele solta muito pó. Entendeu? Pra você ter uma ideia, quando tem uma superfície de gesso, se você passar a mão, você fica com a mão branca. Entendeu? Então, o fundo preparador de parede, na verdade, é uma resina pura que aglutina as partículas de fora para dentro. Com o tempo, né, as fábricas preocupadas com isso, né, elas lançaram um selador para gesso, né? E aí, eu não estou aqui para fazer propaganda da Coral, não, mas é importante que a Coral ela tenha avançado bastante em termos de tecnologia. O que ela fez? Ela lançou um produto chamado Coral Gesso, que é um produto com dupla função. Ele fazia a função de fundo e acabamento. Esse produto foi um sucesso, entendeu? Foi um sucesso. Outros fabricantes vieram atrás e também lançaram produtos similares, né? E hoje no mercado você tem, todas as fábricas têm uma tinta que eles chamam tinta drywall, tinta para gesso. A Coral hoje Direto no chama, aparece gesso também, né? direto Tem no uma gesso, outra. direto no gesso é da Coral. Então, hoje, quando você tem um gesso, você tem que lixar o gesso, tirar o pó e aplicar. Na verdade, selador de qualidade de verdade, de empresa que tem qualidade, que está dentro da Brafat, não existe. Você tem que usar o direto para o gesso, o fundo para gesso, que está dentro da Brafat. Tá? É um Show. produto que ele faz o papel de fundo e acabamento. Hoje, só para ainda ilustrar legal para você, as construtoras usam muito essa tinta direto no gesso. Por quê? Porque ela já faz as duas etapas. Ele dá a primeira demão, que faz o papel de selar o gesso, e a segunda demão já é um acabamento. E aí, quando eles entregam o prédio pronto, né, o morador vai escolher a tinta que ele quiser, é só dar umas duas demãozinhas em cima daquela tinta, perfeito. Entendeu? Não vai precisar fazer É, tratamento nenhum, porque ela já está selada e já está pronta para ser pintada, entendeu? É muito legal isso. Mas é importante, isso que você falou, é muito importante trabalhar dessa forma. Não se você aplicar uma tinta direto no gesso, direto na superfície de gesso, na verdade, ela vai desplacar, entendeu? É bem isso ela aí. precisa isolar a superfície, né? Sim, Show sim, de sim. bola. Ela é aquilo que eu te falei, ela vai aglutinar as partículas de gesso e ficar pronta para vir uma tinta em cima dela, entendeu? Pô, legal, legal. E aí, beleza, então a gente passou sobre a etapa de preparação, né, da superfície para receber o acabamento. E aí a gente tem Ok. agora diversos tipos de acabamento que podem ser utilizados, certo? Legal, tem sim. Você tem Como que três tipos de funciona acabamento. isso? Ok, você tem três tipos de acabamento, tá? E aí, ó, não só acabamento, eu vou falar um pouco mais sobre os tipos de, como é que se diz? É, os tipos de acabamento que tem, que é o fosco, o acetinado e o brilhante. Porque tem gente, às vezes, até que confunde isso com cor, você entendeu? Então, é meio que estranho. Quais são as vantagens de cada acabamento? Vamos falar do fosco primeiro. O acabamento fosco é um acabamento mais rústico, tá? Qual que é a vantagem do fosco?
numa parede, por exemplo, ele, o fosco, ele cobre imperfeições na parede, entendeu? Essa é a grande vantagem dele. Porém, agora evoluiu bastante. Porém, ele também retém um pouco mais de sujeira. Mas as fábricas, desculpa, as fábricas preocupadas com isso desenvolveram aditivos que melhoram a lavabilidade do produto. Então, o acabamento fosco tem lavabilidade, né, principalmente na linha Premium, principalmente não, exclusivamente na linha Premium, ok? Então, a grande vantagem dele é esconder as imperfeições. O acetinado é um intermediário entre o brilhante e o fosco, ok? O acetinado, na verdade, um acabamento que os arquitetos gostam, né? É um acabamento intermediário, porém, a parede ela tem que ser perfeita, tanto para o acetinado quanto brilhante, porque se não for perfeita, quando você acende a luz, aparece todas as Mostra tudo, imperfeições. né? É Né? Mas bravo, assim, esse o acabamento é bravo. acetinado, o acetinado, ele ainda, na verdade, ele é bem aceito, né, em paredes finas, e principalmente na área interna, que o pessoal gosta de usar muito. Né? O CMBio, ele, pelo menos aqui na região sudeste, você vê pouco ele. Existe bastante saída, mas assim, se você for ver a proporção do que sai de fosco, acetinado e semibrilho, o fosco ganha disparadamente. Vamos falar que 70% do mercado é em cima de fosco, mais uns 20% no acetinado e acho que 20 ou 20 e poucos por cento, aí 5% é o semibrilho. Isso na região sudeste. Eu sei que tem regiões, como eu já trabalhei em nível Brasil, né, tem regiões como Brasília, região de Santa Catarina, eles usam ainda muito semibrilho, né, mas vem caindo aos poucos. Tá? Então, essa questão de acabamento tem esse mito aí. Né? Nem todo mundo sabe essas diferenças, ok? Porque um e porque Uhum. outro. A grande vantagem de um acetinado e um semibrilho é que ela é mais lavável, entendeu? A desvantagem é que aparecem as imperfeições. Deu para entender legal? Show, show. Deu. Tem uma pergunta aqui, Edson, assim, na decoração, às vezes os clientes querem mudar o piso e está com o orçamento apertado. A tinta epóxi é uma solução, mas é fácil remover depois? Então, tirar a tinta epóxi depois, ela é fácil de trabalhar? Como que funciona? Hoje você tem produtos específicos para remover tinta, entendeu? Você aplica esse produto, né, que na verdade começou com um nome chamado removedor pastoso, né, ele existe até hoje, e a Labastine tem essa marca, a Max Huber tem a marca que é o removedor pastoso, a Montana tem um produto específico que é o Striptease, que faz a remoção. O que você faz? Você aplica o produto, espera 15 minutos, ele arrepia. E aí você tem que soltar com a espátula e depois você tem que dar um banho de thinner para você neutralizar aquele componente químico, que é um componente muito pesado, tem que usar, lembrando que é importante, né? Toda vez que você for fazer uma pintura, você tem que usar as EPIs, né? Tem que usar máscara, principalmente para usar esse produto. Pra você ter uma ideia, o removedor pastoso, ele tem um cordãozinho na lata para ele, porque na hora que você abre a lata, solta gases. E aquele cortãozinho ajuda a respirar um pouquinho para evitar que quando você soltar a lata, ele vem para cima e vai te prejudicar. Entendeu? Então tem que usar luva, tem que usar máscara, tem que usar óculos, tá? Isso é extremamente importante, né? Nem todo mundo faz isso. Hoje, né, nessa situação que a gente está vivendo hoje, de pandemia e tudo mais, a gente tem que estar muito consciente, né, da questão de proteção a si mesmo, do meio ambiente, né? E então é isso aí. Agora, ainda voltando a falar sobre essa pergunta, né, que ele falou do epóxi, mas se ele quer economizar também, ele pode usar uma tinta para piso, né? A tinta para piso também, ela tem menos resistência que o epóxi, mas você também tem que analisar alguns fatores. Tinta epóxi, mesmo a base solvente, ela pode ser usada só em áreas internas, tá? Área exposta a sol e chuva, ela não vai funcionar. Ela vai funcionar durante algum tempo, depois ela vai soltar. Ela não tem preparação para ser aplicada em área externa, por exemplo, no estacionamento que tem sol, chuva, carros passando, então ela não vai ter resistência. Então tem que analisar.
Na verdade, você pode usar uma tinta PU, né? Que aí sim, essa tinta PU, ela tem resistência, PU que é poliuretano, né? Ela tem resistência a você Uhum. usar numa área externa, ok? Tá Legal. respondido? Show de Ah, bola. legal. Respondido. Show de bola. Isso aí, gente. Vamos Bom. mandando pergunta. A gente tem mais 15 minutinhos aqui, um pouquinho menos que Nossa, já? 15. Caramba, É, passa o bicho rápido. pega. Ok. Aqui, ó, mais uma pergunta. Para áreas molhadas serve esse tipo de tinta que a gente está comentando? Áreas molhadas? Não, é o que eu acabei de É. dizer, né? Na verdade, áreas molháveis, vamos dizer assim, que são as áreas externas, né? Áreas não molháveis são áreas internas ou cobertas, né? Então, para você aplicar o epóxi dentro de uma quadra, né? Dentro de uma garagem, né? Que coberta, ela funciona. Mas se você for aplicar num estacionamento, numa quadra aberta, você vai ter problemas, entendeu? Ela não vai resistir. O ideal, você pode aplicar. A tinta piso funciona, entendeu? Para uma área externa normal. Ela não tem assim tanta resistência quanto o epóxi. O epóxi ele tem a resistência para a área interna. Para a área externa, que eu estou te falando, usa o poliuretano. E tem fabricantes que essa tinta é excelente, ela tem alta durabilidade e tal, e o preço também é bem mais caro. Ah, legal. Show de bola, show de bola. E a gente tinha conversado para a gente falar um pouquinho sobre as embalagens das tintas, Sim, Edson. ok, legal, Comenta legal. um pouquinho com a gente aqui. A gente tá. Ah, Falta. A gente tem não, vai 3 minutos para acelerar. falar. Tá bom, então tá bom. É que aqui cai a live, não tem jeito. Não, beleza, eu entendi. Ó, o que que acontece em relação às embalagens? Eu vou falar duas situações, tá? Primeiro sobre as embalagens. Você tem três tipos de embalagem. O quartinho de 900 ml, a lata aliás, o galão de 3,6 ml, de 3,6 litros e a lata de 18 litros, ok? São os três tipos de embalagens mais comuns que você tem, tanto para tinta de alvenaria, né, tintas acrílicas. Na questão do esmalte, você só tem o quartinho e o galão. Algumas fábricas fabricam latas de 18 litros, mas são algumas fábricas específicas, ok? Mas são esses três tipos de embalagem que existe. E uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que é extremamente importante, porque tem gente que às vezes confunde, né, quando eu vou falar do sistema tintométrico. Ou por que que no sistema tintométrico, né, uma lata de 18 litros não é de 18, é de 16 litros? Por que que o galão de 3,6 não é 3,6, é 3,2? Por que que o quartinho de 900 ml não é 900, é 800? Pô, vocês estão me enganando? Nada disso, tá? Então isso também é um mito que a gente tem que esclarecer para todo mundo. Por quê? Tá? Como é feito as tintas numa fábrica e como é feita uma tinta dentro de uma loja. Tá? Existe um sistema tintométrico, tá? Que, vamos dizer assim, não é a fabricação das tintas. Você recebe as bases, né? Então nós recebemos três tipos de base. Existe base, vamos falar de base A, B e C. Tá? Cada fabricante tem uma conotação, A, B e C, a outra é P, M e T, tá? Diferenciando o tipo de base. Né? A base, por exemplo, A é uma base para produtos de cor, tom pastel, cores mais simples, entendeu? A B é uma cor intermediária e a base C é a base mais intensa. Tá? Então, o que as fábricas, que é um sistema muito inteligente, previu? Tá? Até para você melhorar a complexidade dessa produção, o que você faz? Eles criaram qual a quantidade máxima que você vai usar de pigmento para atingir qualquer tipo de cor, ou seja, a cor mais intensa, entendeu? Então, a cor mais intensa, você vai atingir, por exemplo, numa lata de 18 litros, você vai atingir 1,8 litros de corante. E a tinta vai ficar cara, porque é uma cor intensa, e o cliente que pediu essa cor, ele vai pagar o preço. Tem cliente que paga 1.200 numa lata de 16,2 litros. Tá? É 16,2 litros de base, misturado com 1,8 de pigmento, né? Ou 16,2 litros com 0,200 ml de pigmento, entendeu? Mas aquilo vem descrito. O cliente não é lesado, muito pelo contrário. A nota sai, embalagem de 16,2 litros, né? Só que ela tem o preço dela maior de acordo com a cor,
ok? Então, Sim. por isso que existe uma situação como essa, tá? No caso da embalagem de 18, é de 18 para 16, dá de 3,2 para de 3,6 para 3,2 e no 900 ml para 800 ml, entendeu? Acho que isso é importante falar. A pergunta foi muito boa porque realmente é algo que tem assim Causa dúvida, é né? um mito, causa dúvida para o pessoal, entendeu? É Show. isso aí. Edson, vai cair a live. Queria te Vai cair a agradecer live? Nossa, demais que isso. Eu que... pela sua participação. Nossa, foi uma mega aula que a gente teve aqui. Muito conhecimento. Tenho Legal. muito orgulho de falar que você é nosso professor aqui do curso de pintura. Então, tenho Eu que certeza agradeço. que os alunos estão em boas mãos. Aqui a professora Sirlene falou que para a gente comentar de texturas e Textura, esses legal. Se assuntos. quiser falar um Então, pouquinho, eu acho ou então que falamos vale a depois. pena a gente deixar um gostinho de quero mais e fazer uma live na semana Ok? que vem. O que você A acha? gente manda. Tudo bem. Marcamos outra live, vamos falar de textura, vamos falar de cores, vamos falar dos assuntos que foi interessante. E, de novo, Show a de Silene é uma bola. pessoa que eu conheço desde que eu vim para São José, desde 97. A Silene sempre me acompanhou, é uma arquiteta de alta performance, está sempre atualizada, está sempre junto com a gente. Um abração, Silene. Valeu. Show de bola. Gente, então, quero agradecer demais quem acompanhou a live, quem ficou aqui, quem perguntou, interagiu. Foi muito bom. E vamos marcar para quinta-feira que vem? Quer marcar para quinta-feira que vem? Pode marcar, estou à disposição. Pode Vamos lá. ser? Então, Pode ó, ser. já estamos agendados. Então, quinta-feira que vem, vamos falar sobre Legal. texturas e efeitos decorativos aí, que eu sei que o pessoal quer conhecer muito sobre isso também. Pô, vai ser Maravilha. sensacional. Quinta-feira que vem, já coloquem aí na agenda. Edson, de novo, obrigado Eu demais que ao agradeço. Varejão Tintas. Agradeço também pela parceria de sempre, muito forte. Parabéns pela postura da loja, da rede, que se preocupa com o cliente, de passar informação, de fortalecer o profissional, e eu acho isso brilhante. Não é só Sim. porque eu sou do segmento de educação, mas porque eu acho que isso faz bem para a sociedade, que o varejão ele se preocupa em trazer formação e conhecimento que ele vai aplicar isso no dia a dia dele, e ele vai gerar um serviço de mais qualidade, vai gerar mais rentabilidade. Então isso é fantástico, é muito melhor do que camiseta e brinde. Verdade. Vocês Isso aí. fornecem, cara, vocês fornecem conhecimento que isso vai agregar ao serviço dele, e é difícil ver uma empresa do segmento que se esforça tanto para gerar valor para o profissional e para os clientes como o Varejão. Então, pô, parabéns, tenho orgulho de ter o Varejão como parceiro aqui do Instituto. Tamo junto. A todo mundo que acompanhou, brigadão. Quer fazer as considerações finais aí, Edson? Fica à vontade. Sim, sim. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Simplesmente você, sem palavras para falar tudo que a gente já construiu junto, e eu acho que a gente ainda vai construir muita coisa junto. Os profissionais, né, eu tenho muito orgulho de ter essa aproximação com os profissionais, e eu digo, o recado que eu quero deixar para esses profissionais de pintura é o seguinte: o Varejão e alguns fabricantes, nós estamos preocupados com a situação de pandemia, nós vamos criar alguma situação para a gente melhorar a nossa performance. Hoje, né, e hoje já é uma realidade, o fato da gente estar falando online aqui e tem pintores ouvindo, nós vamos criar até uma situação de treinamento online para os pintores. Isso é uma coisa que vai ajudar muito, porque eles também têm que dominar mais não só eles, como nós mesmos, né? Temos que dominar mais um pouco essa tecnologia para poder levar para o cliente uma situação, uma filmagem de uma obra antes e depois, como que fez, entendeu? Nós estamos muito preocupados com isso e nós vamos começar a convocar e fazer programas de treinamento para criar essa situação. Muito obrigado para você, Fantástico. muito obrigado pelo Varejão, por dar essa oportunidade de eu passar esses conhecimentos que a gente tem, e agradeço também o pessoal da loja, o pessoal da Rede Varejão que está nos ouvindo aí em grande quantidade. E é isso aí, meu amigo. Um abraço para Show de todos. bola. Valeu, fique com Deus. Vamos para a Valeu. próxima. 30 segundos vai cair aqui. Valeu. Quinta-feira que vem, tamo junto, hein, Edson? Quinta-feira tamo junto, se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Valeu. Boa noite para todo mundo. Gente. Até mais. Falou, Tchau, tchau. valeu. Tchau, tchau.